Boa noite, gente. Todo mundo me ouvindo bem? O som tá legal para vocês? Alguém me responda se está tudo bem. Beleza. Joia. Agora por uma questão do... Obrigado, gente. Agora tá... Carol, tá aparecendo a tela? Correta? Tá, eu vou partilhar o outro, peraí. Pronto, agora tá aparecendo? Beleza. Seria bom se a gente pudesse ficar ouvindo música, né? Tão bom. Depois a gente ouve mais. Agora, por uma questão do Zoom, toda vez que alguém entra, eu tenho que admitir na sala, eu ainda não consegui aprender a tirar isso, tá? Então, não se espantem se de vez em quando eu der uma rateada na fala, é porque eu estou admitindo alguém na sala. Tá? Primeiro, então, boa noite a todo mundo. Bom estar aqui de novo com vocês. Foi bom descansar um pouco na terça-feira, não fui eu que falei. Eu espero que todo mundo esteja bem, como sempre, que a família esteja bem. Eu sei que tem algumas pessoas mais próximas que já têm familiares com problemas. Eu espero que tudo corra bem e que tudo possa se resolver da melhor maneira possível. Como eu sempre faço, eu gosto de fazer, não conversar um pouquinho sobre o que foi a aula anterior. A aula anterior da terça-feira não foi comigo, então eu não vou falar muito dessa aula, mas eu vou falar um pouquinho da aula que a gente deu antes ainda, né, na terça-feira passada, que a gente conversou um pouquinho sobre o aborto. Então, em relação à questão do aborto, eu estava dando uma olhada e tem uma reportagem muito interessante
uma pesquisa, na verdade, né, muito interessante, porque as pesquisas acabam sempre trazendo informações do nosso dia a dia, né, de como a nossa sociedade reage a algumas coisas, porque a gente não pode ficar preso na nossa bolha, né? Às vezes a gente conversa muito a respeito daquilo que nós acreditamos enquanto profissionais da saúde e é uma bolha pela questão de que a gente tem acesso a algumas determinadas informações, a gente tem um conhecimento do ponto de vista teórico e prático maior. Não, isso absolutamente não quer dizer que nossas opiniões sejam corretas, mas elas têm um viés da nossa profissão. E aí é sempre bom a gente ouvir em relação a outras pessoas, né, assim, uma pesquisa geral com a sociedade, o que a sociedade pensa. E eu não sei se vocês viram essa pesquisa, ela foi publicada em janeiro agora de 2020, foi feita em 2019, né? Diz que 41% dos brasileiros são contra qualquer tipo de aborto. Tá? A pesquisa do Datafolha, qualquer tipo, inclui a questão de aborto por estupro, etc. Novamente, não cabe aqui julgamentos de valor, não é isso que a gente está fazendo, mas é um dado que impacta, né? Porque mesmo entre os profissionais da saúde, como a gente conversou anteriormente, normalmente você tem uma certa aceitação para a questão do aborto envolvendo estupro, etc. Não se cria grandes problemas assim mesmo entre os profissionais. Mas você vê que não é uma realidade tão simples assim quando se expande para toda a sociedade. E, inclusive, 34% das pessoas concordam que as regras do aborto deveriam continuar como estão. E para 46% das mulheres estupradas que engravidam devem receber ajuda financeira para ter o filho. Tá? Assim, é uma coisa bastante forte. Né? Eu até brinquei e falei que eu nunca me omito de dar a minha opinião, embora deixe algumas pessoas chocadas. Eu talvez não tenha sido bem entendido. Eu disse que sou terminantemente contra o aborto, no sentido de que, por um princípio ético-moral, não gostaria que se fosse interrompida uma gestação. Isso não quer dizer que eu acho que não deva ser feito ou que deva ser criminalizado. Eu acho que deve ser descriminalizado e a decisão é da mulher. Meu entendimento, filosoficamente e religiosamente, como pessoa, é ir contra, mas jamais criminalizaria, muito menos nesses casos, por exemplo, estupro, etc. Não teria isso como nenhum problema a ser visto. Talvez se fosse gineco-obstetra que tivesse que fazer o aborto, talvez fosse, mesmo nesses casos, um pouco mais doloridos. Quem já vivenciou isso, já vi isso de perto na França, é muito difícil você... Alguns colegas têm muita dificuldade em interromper a gestação, é realmente uma coisa muito complexa. Quando você tem que fazer o procedimento para interrupção, né? Não numa questão de eu acredito ou não acredito. Bom, de qualquer forma, não vamos criar mais polêmicas, vamos ao nosso tema de hoje, que é bastante polêmico também, né? Que é a questão de bioética e a sala de emergência, o pronto-socorro, o atendimento de urgência, o UPA, como vocês queiram chamar. Assim, e é uma pergunta muito pertinente, né? Porque se você ser paciente num pronto-socorro, você perde a sua dignidade. A gente sempre tem que levar em consideração a realidade do nosso país, né? É muito diferente da realidade que vive aqui, onde a maioria de nós está, que é aqui na região sul, no interior do Paraná. Vou falar especificamente da região de onde eu estou falando. Mas para quem visita outros locais do país, e grandes capitais, e grandes cidades, já de alguma vez teve a oportunidade de visitar um pronto-socorro, tem plena noção do quanto é fácil que essa dignidade possa, se não ser perdida, mas bastante aviltada dentro de uma unidade de pronto-socorro. E já adiantando um pouco, assim, a questão do pronto-socorro é uma questão bastante problemática na bioética e na questão de alocação de recursos, da forma como a gente vê, porque a maioria dos pronto-socorros do país, eles são pronto-socorros de origem pública. São hospitais públicos que têm um serviço de pronto-socorro realmente estruturado. Tá? Você diz assim, tá, mas eu já vi pronto-socorro sem nenhum problema com isso. Tá? Hospital da Unimed, hospital privado não sei da onde, hospital não sei o que, já vi vários pronto-socorros. Sim, existem pronto-socorros privados, mas na grande maioria das vezes, se você vai levar a acepção da palavra mesmo, que é ser um pronto-socorro, quer dizer, o que é um pronto-socorro? É um local onde você tem um socorro imediato, seja lá o que você precisa ser feito. E a maior parte dos hospitais
privados, eles não detêm uma estrutura de pronto-socorro adequada. Eu me lembro quando eu era residente no Rio de Janeiro, trabalhava num hospital que tinha uma emergência, no hospital público, no hospital municipal, e eu levava comigo no bolso, na cidade do Rio, a gente está sujeito a qualquer coisa a qualquer hora, eu no bolso, eu pedindo para que se eu sofresse um acidente ou qualquer coisa, me levasse para o hospital onde eu fazia residência e que chamasse um colega residente, porque nesse hospital, embora fosse público, eu tinha certeza que chegando lá, se eu precisasse de um neurocirurgião, de um cirurgião torácico, de um otorrinolaringologista, de um oftalmologista, até bucomaxilofacial, ortopedista, clínico, cirurgião, todos de plantão. Né? Cirurgião vascular, existiam todas as especialidades de plantão, ou pelo menos todas que envolvem uma questão de emergência. E esse é um problema, porque a maior parte dos hospitais privados não detém essa estrutura por uma questão pura e simplesmente relacionada à parte financeira. Né? Nós temos como manter uma equipe dessa inteira de plantão dentro de uma unidade, envolve alimentação, envolve local para descanso, envolve café, envolve gente, envolve espaço mesmo. É muito complicado. A maior parte dos pronto-socorros privados, inclusive aqui onde a gente vive, eles relacionam-se na questão de sobreaviso. E, teoricamente, se você está de sobreaviso, não é um pronto-socorro, né? Porque você vai ter que chamar o especialista até que ele vá. Não é uma coisa imediata. Você, teoricamente, não poderia atender emergências, que tem que ser imediato. Você poderia atender urgências, que até um período de 2 horas, 3 horas, dependendo da definição, você poderia prestar um atendimento. Então, as questões bioéticas já começam a envolver essa questão de definição, o que é um pronto-socorro, público e privado. Mas antes da gente chegar nessa parte de discussão, é interessante a gente definir o que é uma emergência. Uma emergência, se você vai do ponto de vista de definição bioética, é uma propriedade que uma dada situação assume quando um conjunto de circunstâncias a modifica. Então, tomado de forma isolada, seus elementos não justificariam uma medida imediata. Eu bati com o carro, não significa nada. Mas eu bati com o carro e tive uma fratura. Tá, preciso de uma medida mais urgente, vamos dizer assim, mas essa fratura rompeu uma artéria e essa artéria está me levando a choque, isso é uma emergência. Então você tem uma série de elementos que se somam num determinado evento, essa interação entre o conjunto desses elementos é que levam que a gente precise de um atendimento de emergência. E essa assistência, então, em situações de emergência e urgência, elas se caracterizam muito por, deixa eu só admitir mais dois aqui, elas se caracterizam pela necessidade de um paciente ser atendido num curtíssimo espaço de tempo, né, que a gente já pode começar a pensar nos problemas bioéticos que isso vai trazer para a gente. Né, para um en passant assim, muito rápido, relação médico-paciente. Né? Na maioria das vezes você nunca viu o paciente na vida, o paciente nunca te viu, ele chega às vezes inconsciente. Que tipo de relação médico-paciente se desenvolve dentro dessa sala de emergência? Né? A emergência, então, ela é caracterizada como sendo a situação onde não pode haver uma protelação no atendimento. O mesmo tem que ser imediato. Se você leva isso ao pé da letra, gente, assim mesmo, olha, vamos levar essa definição aqui ao pé da letra. Emergência não pode ser protelado ao atendimento. Qual o serviço que vocês conhecem que é um serviço de emergência aqui na nossa região? Você pode ter um serviço de pronto atendimento clínico, pronto atendimento cirúrgico até, mas, por exemplo, qual hospital da região tem um cirurgião vascular de plantão no hospital? Tem, sequer às vezes tem anestesiologistas, principalmente no hospital público, privado, por exemplo, né? Há um neurocirurgião de plantão no hospital, está lá para não protelar. Chegou, tem um hematoma, opera. Não vou ligar para a casa do colega, ele vai acordar cheio de sono, se vestir, até chegar no hospital. Isso você já está protelando o atendimento. Então, se você teoricamente leva ao pé da letra, protelar o atendimento já não seria um atendimento de emergência, seria um atendimento de urgência. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas definições e a gente já viu em outros encontros, e eu gosto muito disso, não só, que eu já citei Voltaire para vocês, que dizia assim, se eu quero discutir, eu preciso definir os meus termos de discussão. Se eu não defino meus termos de discussão, quer dizer, o que eu estou falando não é o mesmo que o meu interlocutor entende por aquilo, essa discussão fica sem pé nem cabeça. Então, se eu quero discutir alguma coisa, primeiro eu preciso definir os termos. Se a definição específica de emergência é essa, e eu acho que em bioética a gente precisa definir conceitos, porque senão você extrapola por um lado
que o leigo tem, não só em relação à bioética, que herda muito da questão filosófica, mas em questão de discussão de áreas humanas mesmo, filosofia, sociologia, etc., como se aquilo fosse uma discussão de bar. Tá? E não é uma discussão de bar. Você precisa de conceitos, você precisa entender o que está sendo discutido. Então, essas definições, elas já criam um problema bioético extremamente grande quando a gente já começa a falar de pronto-socorro e sala de emergência. Existe realmente algum hospital, por exemplo, aqui na nossa região, que seja um hospital de emergência, né, que você possa não protelar o atendimento que chegue lá e que seja necessário em momento algum? Não, aqui na região não tem. Né? Nós temos em grandes capitais, em cidades maiores, você até tem hospitais de emergência, e aí nós voltamos àquela mesma situação, que normalmente são hospitais públicos, com todos os problemas públicos dos hospitais, que acarretam uma série de outros problemas bioéticos envolvidos, além desse da questão de definição dos nossos termos. Tá? Essa definição de termos, e eu volto a bater muito nisso como uma tecla muito forte, para desmistificar mesmo a questão que a maioria dos leigos que não envolvem áreas de humanas acham que discussão em áreas de humanas é uma discussão que todo mundo pode dar opinião, né? Assim, sem nenhum tipo de restrição a isso. Eu acho que todo ser humano tem direito à sua opinião, mas quando a discussão ela pauta-se por um princípio de definir algumas coisas, de partir para uma discussão mais séria, eu acho que a palavra exata não é opinião. A palavra exata é um argumento e a gente precisa estar embasado para que esse argumento possa ser colocado em prática. Não, o meu orientador, que eu já citei para vocês, ele tinha uma frase que eu acho ótima, que eu sempre uso, que ele dizia assim: quando a gente tem uma pintinha pretinha na ponta do dedo menor da mão, você quer ir no melhor dermatologista do mundo para te dizer o que é aquela pintinha. Mas quando se trata de um assunto para definir futuros da humanidade, a gente acha que qualquer botequim da esquina você pode sentar e tomar uma decisão sobre o futuro da humanidade. E essa decisão não pode ser assim. Essa decisão também precisa de ser embasada. Não estou dizendo que precisa ser apenas academicizada, mas ela precisa ser embasada naquilo que você está dizendo. E o primeiro grande problema bioético começa aqui. Né? A gente dá essa definição específica, isso não é uma definição minha, isso é uma definição aceita em livros de bioética, em livros de medicina, etc. O que é uma emergência, o que é uma urgência. E se a gente leva isso a uma discussão bioética profunda, de conceitos de origem, a gente já viu como os conceitos são importantes quando nós falamos de aborto, né, o que é uma interrupção seletiva, o que é uma interrupção terapêutica, o que é uma interrupção eugênica. Então, se você tem conceitos que são importantes, aqui a gente já tem o primeiro conflito bioético. Existe realmente algum hospital de emergência na região? Quais são os hospitais de emergência que atendem no nosso país? Isso é um problema sério. A justificativa para que a gente tenha um atendimento de emergência, ela também tem que ser embasada. Né? Por que você tem um atendimento de emergência? Né? Por que nem todo atendimento é sempre um atendimento ambulatorial? Qual é a necessidade disso? A gente pode usar até a parte filosófica para embasar isso. Né? Quem gosta, eu não sou muito partidário dele, mas tem algumas afinidades com Hegel. E Hegel dizia assim, o direito à emergência é o direito que cada indivíduo tem de abrir uma exceção a seu favor. Tá? Principalmente em casos de extrema necessidade. Ele está usando aqui um critério, a gente já conversou sobre os critérios em outros encontros, um critério de necessidade. Tá? Eu sofri um acidente, tenho uma necessidade, a sociedade como um todo, ela se organiza para que o sistema, ou deveria se organizar, né, para que o sistema de saúde funcionasse do ponto de vista ambulatorial, né, você tem acesso a uma consulta, faz o seu exame, tem seu diagnóstico, faz seu tratamento, mas existem coisas que extrapolam aquilo que a gente esperaria como um funcionamento normal, um acidente, um trauma, um evento cataclísmico, uma pandemia, o que quer que seja, isso extrapola o que a gente tem como organização. Então, a gente sabe que você pode ter uma lei, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas você pode ter exceções a essa lei, a essa regra, nos casos de necessidade. Então, embora a gente já tenha visto, por exemplo, houve uma discussão sobre transplante de órgãos, e quando tinha recursos escassos, quem entra na frente, quem não entra, qual o critério utilizado. No Brasil, o critério utilizado é o critério da fila. Né? Quem está o primeiro da fila, se for compatível, é o que vai receber o órgão. Na questão da emergência, é uma questão de necessidade. Quem está mais necessitado recebe o atendimento de emergência. Esse é o critério que se usa, já que, teoricamente, a gente já viu que não existe hospital de emergência para todo mundo. Né? Então, você tem que priorizar algumas coisas. Se a gente usa um outro filósofo, que é Tadeu Weber, ele diz assim, a situação de emergência não invalida a lei, a regra geral da sociedade, mas ele mostra que essa regra não é absoluta. Né? Novamente, a gente volta com Voltaire lá, com a citação que eu adoro, que é dans la médecine comme dans l'amour, ni jamais ni toujours. Né? Na medicina e no amor não existe sempre nem nunca.
Existem exceções, existem coisas que extrapolam aquilo que a gente planejou, extrapolam os protocolos, extrapolam tudo aquilo que foi, né, colocado em prática. E isso significa dizer que é necessário levar em conta as circunstâncias de cada situação. E aí a gente retorna com Hegel para fundamentar essa questão do atendimento de emergência. Diz, a vida tem direito de emergência. Né? Se a vida está em risco, é um direito a essa vida que está em risco ser emergenciada e passar na frente das pessoas que teoricamente estariam esperando um atendimento, etc. Essa questão de que as coisas extrapolam nossa capacidade de organização, de planejamento, isso, né? Talvez há 6 meses atrás a gente precisasse aprofundar um pouco mais isso do ponto de vista teórico. Mas, novamente, o meu orientador de mestrado sempre dizia, e eu acho essa frase ótima, dizia assim, a melhor teoria é quando você demonstra na prática. Né? E a gente acabou de ver que tem situações que excedem tudo aquilo que a gente pode fazer. E aí, nessas situações, eu, particularmente, sou sempre partidário de um outro filósofo chamado Pascal, que dizia assim, olha, é uma aposta, né? Se tem uma situação que extrapola, você pode apostar que aquela situação é muito ruim, ou você pode apostar que aquela situação não é tão ruim, que é exatamente o que está acontecendo agora. Mas qualquer pessoa racional aposta sempre que provavelmente deve ser bem ruim para que possa se proteger. E não de que não vai acontecer nada, você está vivendo alienado. Então, assim, mesmo que não seja nada, a gente se precaveu. É uma aposta, ele fazia isso em relação à existência divina ou não, né? Eu vou apostar que Deus existe ou não existe. Se eu apostar que não existe e viver de qualquer forma, se ele existir, 50% de chance, eu estou ferrado no pós-vida. Então, eu prefiro pensar que, na pior das hipóteses, meu comportamento se baseia que ele existe. Então, a gente tem sempre que ter uma precaução. E, no sentido de emergência, essa precaução é extremamente importante. A gente tem que tentar evitar todas as situações que possam levar a uma emergência, mas elas vão acontecer. E, na hora que acontece, a gente tem que entender que a vida tem um direito de emergência e há critério de necessidade do ponto de vista bioético e de alocação de recursos que nós vamos utilizar. Quando a gente, então, transporta essas afirmações para a nossa realidade, a realidade dos nossos hospitais, a realidade do nosso hospital de emergência, né, de urgência, na verdade, né, porque a gente já viu que, basicamente, a gente não tem nenhum hospital de emergência mesmo, a maior parte dos hospitais são hospitais de urgência. Essa situação é, no mínimo, ambígua. Né? Assim como o nosso sistema de saúde, ele é um sistema de saúde ambíguo. A gente vem para a nossa realidade, a gente chega lá na sala de emergência, no hospital de atendimento, a gente inicia, de pronto atendimento, a gente inicia uma escalada de dilemas éticos. A gente vai tendo uma série de dilemas éticos que vão progredindo a partir do momento que a gente começa a colocar em prática o atendimento ao paciente na sala de emergência. Então, o primeiro dilema, a gente já passou rápido por ele, assim, a maioria dos hospitais de urgência e emergência do nosso país são públicos. Esses hospitais são públicos, todas aquelas agruras que a gente ouve dia a dia sobre os hospitais públicos estão ali. Né? Falta de leitos, profissionais sobrecarregados, não tem um plano de carreira, o salário não é indigno, não há locais para você ter um momento sequer para repousar quando você não está em pronto atendimento para se preparar para o próximo. Né? Novamente, talvez não seja a realidade da nossa região aqui, mas para quem trabalha em outros locais, eu já trabalhei no Rio de Janeiro, em outras cidades, por exemplo, o hospital público que trabalhava no Rio em emergência, o quarto dos médicos, para a gente não quisesse um pouquinho de luz para poder repousar um pouco, tinha que usar chapa de raio-x velha pregada na janela, porque não tinha, você deitava no chão, não tinha cama, não tinha absolutamente nada, era o abandono total. E era o hospital com todos esses especialistas prontos para o atendimento pelo que o nosso paciente que está com a vida em risco necessitaria. Além disso, normalmente, além de todos esses problemas que os nossos hospitais já carregam, principalmente os hospitais públicos, que é o caso da maioria dos nossos hospitais de urgência e emergência, a gente ainda tem um grande problema no Brasil, que é a alta demanda que esses hospitais têm, principalmente pela nossa violência. Né? Nós temos um trânsito violentíssimo, nós temos um trabalho violento, muitos acidentes de trabalho, muitas complicações com acidentes de trabalho, nós temos uma questão pública de violência muito grande, de assassinatos, ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, aquele mito do brasileiro tranquilo e pouco afeito à violência é um mito como qualquer mito que a gente tenha no mundo, é apenas isso mesmo, um mito.
Então, nós temos hospitais que são extremamente sobrecarregados, principalmente nas cidades grandes. Então, você já vem de todos esses problemas. Você vai dizer assim, ah, mas Frederico, isso não é um problema bioético. No início, realmente, e a gente vai tentar uma abordagem sempre para tentar restringir alguma visão, mas hoje em dia essa visão de que a bioética só deve intervir na hora do atendimento médico já acabou. A gente já falou sobre mistanásia, sobre tudo isso, e já se compreendeu há muito tempo que não adianta você falar, por exemplo, como é que você vai organizar um hospital público para urgência e emergência com os altos índices de violência que a gente tem na cidade, né? Com um hospital que, por mais que ele tenha recursos, se você não atacar aquilo que faz a necessidade da demanda desse hospital de emergência e urgência, ele é um poço sem fundo, não vai acabar nunca, né? Quem vive numa cidade grande com um trânsito violentíssimo sabe o que eu estou falando. Eu já dei, quando era residente, um plantão. O plantão começava às 8 da noite, eu chegava sempre às 7 para poder ver todos os pacientes, senão meu chefe não deixava eu operar, né? Como sempre, médico é sempre uma coisa complicada. Quando deu 8 horas, houve um acidente de um ônibus contra outro ônibus. No Rio de Janeiro, os dois ônibus bateram. Bom, a gente foi para o centro cirúrgico, era 9 horas, saímos 10 da manhã do outro dia, né? E quando a gente saiu 10 da manhã, fomos tomar um café no hospital, houve um acidente de uma van com um ônibus. A gente voltou com o outro residente que tinha me rendido para o centro cirúrgico e foi sair 9 da noite. Então foram mais de 24 horas sem parar. Não existe como você ter uma estrutura capaz de dar conta de uma demanda dessa, porque no meio desse turbilhão todo continuavam chegando os outros problemas de emergência, né? Então, é muita coisa. Então, é um dilema bioético que envolve toda uma questão de organização social, né? E aí a gente não consegue fazer com que esses hospitais possam manter a dignidade, que é a nossa grande preocupação aqui, do nosso paciente no atendimento de urgência e emergência. Teoricamente, os hospitais privados não possuiriam essas agruras, né? Não faltariam leitos, não faltariam estrutura, tudo isso, mas na grande maioria não tem uma equipe pronta. Até tem médicos de plantão, tudo isso, mas você não tem uma equipe pronta para o atendimento de... Eu botei nem emergência, eu botei de urgência, né? Porque às vezes demora mais de 2 horas para chegar, 3 horas, o que torna... Porque essas equipes tornam o atendimento extremamente caro, né? Extremamente dispendioso. E o hospital privado é um hospital com fins de ter lucro, né? Então, ele tenta diminuir o máximo possível os locais onde você vai ter a perda, não sei se a palavra exata é essa, da questão financeira. Então, ele tenta manter uma equipe enxuta. E aí, novamente, se a gente já está trabalhando assim, em hospitais que são grandes, que têm equipes abertas para atendimento, e mesmo assim extrapola a capacidade, imagina quando você tem uma equipe enxuta e acontece uma tragédia, né? Aí você não tem onde colocar, né? É, isso quando, exatamente, Carol, quando o médico vai ver o paciente no mesmo dia, né? Quer dizer, teoricamente, se não, olha como a questão bioética e ética médica envolve muitas coisas. A gente tem muitos problemas aqui na região com isso, né? Eu não dou mais plantão de neurocirurgia pelo SUS, né? Não quero mais fazer. Eu tive meu filho, optei por não fazer mais isso. Mas eu tenho alguns colegas que dão plantão aqui na cidade e às vezes são chamados e dizem que não vão no dia seguinte. E eles recebem um dinheiro de sobreaviso para isso, que é o dinheiro público que vem, né? A gente fala muito de corrupção, mas por onde começa isso, né? Então, todas essas questões... Ah, mas isso não tem nada a ver com bioética. Claro que tem. Você não está dando dignidade ao seu atendimento, você não está atendendo o seu paciente. Então, isso é um problema sério, né? Então, como promover um atendimento digno ao paciente que precisa de um atendimento de emergência, né? Onde entra a dignidade do paciente que procura o atendimento de urgência? Hospitais públicos, né? A gente já está acostumado, então vamos lá. A realidade é pacientes amontoados, profissionais sobrecarregados, desgastados. E aí não outro grande problema da emergência. Qual é o outro grande problema da emergência? Emergência é muito legal. Tá? Legal no sentido de que é uma coisa que você se sente muito útil enquanto médico. Não é legal que alguém esteja sofrendo. Estou falando do ponto de vista da nossa profissão, porque é um local que você pode fazer muita coisa para ajudar, para aliviar o sofrimento, para aquela pessoa estar precisando. É uma coisa que realmente, do ponto de vista de satisfação profissional, é muito importante. Mas no mesmo nível dessa importância está a intensidade com a qual você trabalha. Tá? Eu botei aqui longas esperas, pacientes esperando, aguardando porque tem outras prioridades, pacientes que às vezes não estão tão graves, mas aguardam ao lado de pacientes muito graves, quando não mortos. Você vai dizer assim, meu Deus, mas isso é impossível. Não é. Tá? Eu já vivenciei isso algumas vezes, nessas tragédias e acidentes de ônibus. Uma cidade muito maior, claro, mas para a gente ver que isso existe na realidade do país. Tá? Eu já vi
crianças acidentadas na maca, por outros pacientes mais graves, a gente atendendo, e na maca ao lado estava a mãe, o pai, um dos genitores estava morto, a criança estava do lado. Né? Então, assim, é muito, muito grave o que se faz nesses locais. E aí eu estava falando que, ao mesmo tempo que a satisfação profissional de você poder aliviar é muito grande, a intensidade com que você trabalha também é. Né? E psiquicamente não é uma coisa tão legal. Né? E como a maior parte dos profissionais de saúde, eu digo isso dos médicos, né, não de outras especialidades, tem muita dificuldade em lidar com isso, em ter um canal mesmo de colocar isso de uma forma que, olha, isso está me afetando. A gente muitas vezes é treinado a uma competitividade, né, muito grande, desde do pré-vestibular, etc., durante a faculdade. A gente não se abre, não se expressa, isso vem à tona de alguma outra forma. A gente vê um bando de profissionais irritados, recalcados, não gostam da profissão. Né? Uma coisa mais triste que existe é quando a gente conversa com alunos como vocês, primeiro, segundo, terceiro ano, chegar, o professor de fulano de tal falou que é muito ruim ser médico, que a gente vai se decepcionar. Cara, ser médico é muito legal, mas tem todas essas agruras da profissão, a gente tem que estar pronto para lidar. Mas tudo isso para dizer o seguinte, normalmente o profissional que conseguiu o mínimo de destaque, assim, do ponto de vista financeiro até, tá? De conseguir se manter financeiramente bem, ele abre mão de ser plantonista e de trabalhar em pronto-socorro. Porque cansa demais. Você tem sua família. Eu, quando cheguei aqui em Pato Branco, por exemplo, não tinha meu filho, era o único neurocirurgião, operava quase todo dia de noite. Quase todo dia à noite eu estava lá, trabalhando até madrugada, etc. Hoje eu tenho um filho, eu não quero ficar longe dele. Então, assim, você conseguiu, você normalmente sai. E aí, qual é o problema? Não é um problema ter profissionais jovens. É problema que muitos profissionais que estão lá na frente de batalha, lá nos hospitais públicos ou privados, são recém-formados. E não é que eles não sejam capacitados, mas a situação exige uma tomada de decisão rápida, uma questão de relação médico-paciente, uma questão de entendimento dos problemas bioéticos, que muitas vezes eles sequer amadureceram ainda e já estão lá como responsáveis por esse atendimento. E aí, fora toda essa questão que eu trouxe aqui da questão da mistanase, quer dizer, pacientes amontoados, pouco profissional, o paciente está esperando a vez dele, isso é um problema social, a gente está falando da sala de emergência, nós começamos a ter outros problemas quando o paciente consegue o atendimento. Né? Então, assim, você tem toda essa questão antes de conseguir o atendimento de emergência, mas vamos botar aqui, o paciente conseguiu o atendimento de emergência, conseguiu o atendimento. Quem que vai dar esse atendimento? Né? Essa questão de serem profissionais, às vezes, muitas vezes, profissionais jovens, profissionais ainda com certo nível de insegurança no que estão fazendo, numa situação que precisa tomar uma decisão rápida, numa situação que você precisa ter uma relação com a família, ter uma certa experiência para poder lidar com aquele caso. Isso já começam outros dilemas bioéticos a partir do momento que você já venceu os dilemas bioéticos sociais, vamos dizer assim, para chegar nesse atendimento. Conseguiu o atendimento, nós começamos a ter outros problemas. Então, essa lista de problemas, é só a gente está dando uma introdução no tema aqui, né? Essa lista de problemas é muito grande dentro de uma unidade de emergência ou de uma enfermaria improvisada, quando você não tem leitos. O hospital que eu trabalhava, que eu fazia residência, o pronto-socorro, como é que eu vou explicar? Para quem conhece, mais ou menos, era um hospital de 9 andares, ele era um L, assim, eram 9 andares, né, dos dois lados, fazia um L o hospital, então 9 andares, 9 andares. Cada andar desse era mais ou menos do tamanho quem conhece Pato Branco aqui, da policlínica, imagina 9 policlínicas de cada lado, era uma coisa enorme, os 3 primeiros andares eram pronto-socorro. Só de atendimentos para homens, sala de homens, que a gente chamava, a gente tinha em torno de mais ou menos 100 a 150 leitos, 100 a 150 para mulheres. Tiveram que criar uma sala que não era nem para homens e mulheres, porque a violência com a população LGBT, etc., era complicada. Além disso, tinha o pronto-socorro infantil. Então, assim, era uma estrutura absurdamente grande. E mesmo assim, então, nessa sala de homens, que era pior, assim, no sentido de cuidado, né? A demora da higiene, a questão da limpeza. Não foram poucas vezes que de manhã cedo, quando você ia passar visita para passar para o próximo plantão, você ia lá num canto mais afastado da sala e tinha pacientes que tinham morrido durante a noite. Sabe, é uma coisa muito assustadora para quem trabalha e para o profissional. Né? Então, essa lista de dilemas ela é muito, muito grande. Né? Então, essa demonstração cabal de que o tratamento do paciente como objeto, ele não termina quando esse paciente venceu as agruras sociais
e chegou à sala de emergência. A partir do momento que ele adentra a sala de emergência, ele começa também, é objetificado, ele tem uma série de atitudes dos profissionais com relação a ele, até por, às vezes, insegurança do profissional. Né? O profissional inseguro acaba tendo uma tendência a trabalhar com esse paciente de uma forma mais agressiva, mais defensiva, muitos exames, pouca conversa, porque tem medo do que está acontecendo. Então, é uma engrenagem que está todo mundo ali numa engrenagem muito ruim. E você acaba tendo toda essa retirada da dignidade do paciente nesse atendimento. Para vocês terem uma ideia, cada região tem a sua sigla, ou tem o seu apelido. Lá no Rio, quando a gente atendia, e era muito comum ouvir isso, é muito doloroso ouvir isso no ser humano, mas existia uma sigla que chamava-se PIMBA, era o pé inchado, mulambo, bêbado e atropelado. Isso é um ser humano. E chegava-se com o etilismo e as pessoas diziam, isso aí é um PIMBA, é um pé inchado, é um mulambo, e daí? É um ser humano. Então, as agruras não terminam com todos os problemas sociais que essa pessoa já trazia. Né? Se essa pessoa é um alcoólatra, que tipo de problemas sociais essa pessoa tem? Né? Como é a estrutura familiar dessa pessoa? Com todos os problemas que ela já vinha antes, quando ela entrava na sala de emergência, ela começava a ter outros dilemas bioéticos bastante complexos nesse atendimento. Tá? Isso que a gente nem abordou aqui, toda a questão, né, má recursos, falta de recursos, má remuneração. Então, assim, deixamos esses problemas físicos para trás. Tá? Não que isso não seja no interesse da bioética, mas se a gente for falar sobre cada um deles, a gente vai passar aqui um mês falando. Na medicina de urgência, a gente tem outros dilemas além dos físicos. Né? O critério de acesso é um deles, os cuidados, a triagem, quem é que faz a triagem, né? Os limites do tratamento. Assim, existe estrutura naquela unidade, a gente consegue um especialista, tem como dar esse tratamento. Medidas extraordinárias, às vezes no desespero, eu vou tentar fazer tudo, a gente já conversou sobre distanásia, sobre eutanásia, né? Medidas fúteis para preservação de vida, dificuldade para a preservação da privacidade e confidencialidade. Aqui ainda não existe isso, mas não existe entre determinados termos. Assim, mas, por exemplo, lá no Rio, onde eu trabalhava, tinha um repórter de plantão na porta do hospital. Sabe aqueles repórteres policiais, aquelas coisas? Ficavam de plantão na porta do hospital. Chegava alguma coisa, ele já ia pegar a identidade, quem era, quem foi, já ia para a rádio. Então, assim, como é que se mantém essa privacidade, essa confidencialidade do seu paciente? Né? A relação é enorme. É isso que vocês vão enfrentar. Tá? A gente tem que estar muito bem preparado psiquicamente, com conhecimento, e sempre trazer para o nosso lado a relação ética com o nosso paciente. Isso ajuda muito a você lidar com essas situações. E a gente deve sempre, então, refletir como é que cada um de nós, médicos, que vamos atender no pronto-socorro, a gente pode transformar essa situação em algo mais ético e digno para nós mesmos, mas principalmente para o nosso paciente. Mas dignos para nós, porque eu acho indigno de um médico se referir a um ser humano como uma sigla ou admitir que esse ser humano fique urinado a noite inteira porque ninguém trocou. E não foram poucas vezes, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque não há vergonha nenhuma nisso, em que a gente tinha um número de enfermeiros insuficiente, porque eram funcionários públicos, o paciente lá urinado, a gente dava banho, trocava de roupa, qual o problema? Se você está desocupado, é uma equipe, nós estamos lá todo mundo para te ajudar, né? Para ajudar o paciente, para se ajudar. Então, assim, a gente precisa transformar isso em algo mais ético e digno, porque eu acho indigno do médico atender num local onde tem um paciente urinado a noite inteira e ninguém sequer trocou a fralda dele. Eu, como médico, me sinto que estou dando um atendimento indigno, é o mínimo que eu poderia fazer. E, para isso, a gente acredita que a bioética é um instrumento extremamente prático, tá? E que pode nos ajudar nessa tarefa lá do dia a dia. Como é que como é que ela pode nos ajudar? Existem várias definições de bioética, a gente já conversou, vocês sabem que essa aqui nem é a que eu prefiro. A que eu prefiro de definição ética é a definição levinasiana, que diz que é um movimento em direção ao outro, e não uma questão de regras, etc. Mas quando você trabalha em situações muito práticas, às vezes você tem algumas regras, elas são importantes. Então, esse bioeticista norte-americano, Haidt, ele dizia assim, o que é a bioética? É o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida, ele restringe a questão do atendimento, atenção à saúde, enquanto que esta conduta é examinada à luz de princípios e valores morais. O que eu quero dizer com isso? Ele é um bioeticista norte-americano principialista. Ele gosta da questão da bioética dos princípios. E eu não gosto muito da bioética dos princípios, mas eu acho que a nossa situação das emergências e urgências no Brasil ela é tão caótica que a gente precisa de alguns princípios para nortear o nosso atendimento.
Então, nesse caso, a gente pode até marcar um dia de conversar com vocês sobre abordagens bioéticas, né? Existem várias abordagens. A principalista, embora seja mais famosa porque vem dos Estados Unidos, não é a única, existem diversas abordagens. A gente pode conversar sobre essas outras abordagens. Mas como a situação é tão caótica, eu preferi fazer essa abordagem, não sou só eu, tem um colega que trabalha muito com pronto-socorro e bioética, ele é da Federal do Rio Grande do Sul, e eu pedi uma ajuda a ele, ele falou, olha, eu preciso de alguns princípios para organizar o meu pensamento, porque senão é tanto caos para todo lado, que eu não sei nem para onde começar a raciocinar do ponto de vista bioético no atendimento de urgência e emergência. Então, nós vamos usar esse referencial numa análise que a gente vai fazer sobre esses atendimentos. Então, os princípios da beneficência, para quem não lembra, da autonomia, da justiça, são instrumentos didáticos. Esses princípios eles estão sempre presentes no dia a dia. A gente sempre tem que se nortear por eles. Não é o único norte que nós temos, mas eles ajudam a organizar nossas ideias nesses momentos de caos. Como é que nós lidamos com essa questão, então, dos princípios? Os princípios são beneficência e não maleficência. Alguns acham que é a mesma coisa, eu particularmente não acho que é a mesma coisa. Não maleficência, beneficência, justiça e autonomia. O princípio de não maleficência é um princípio médico bastante antigo, né? Atribuído a Hipócrates, né? Como a doutora Vivian falou na aula de cuidados paliativos, tem um monte de coisa atribuída a Hipócrates que nunca foi visto em nenhum dos livros de Hipócrates, né? Esse é um deles, né? Esse Primum non nocere, nenhuma obra de Hipócrates traz essa frase escrita dessa forma. Traz, né, vamos dizer assim, discussões que diz que, olha, se você não consegue ajudar, não atrapalhe. Né? Se você primum non nocere, se não dá para melhorar, não piore o que está acontecendo. Tá? Isso parece simples. Né? Todo mundo fala, peraí, isso aí é uma coisa muito óbvia. Né? Eu não consigo resolver, não vou piorar. Não é tão simples assim quando a gente está no atendimento de urgência. Tá? A gente tem que tomar decisões de maneira muito rápida, muitas vezes com materiais bem escassos, como a gente já viu. E na maioria das vezes, como nós já conversamos, com profissionais jovens e inexperientes. Então, esse princípio, eu acho que é o princípio norteador de quem está fazendo atendimento na emergência. Você está lá na emergência, você tem que sempre tentar melhorar. A gente sabe como está sendo, e sempre foi dificultosa, sempre foi deficitária a nossa formação médica no Brasil. Se você não sabe, eu não sei entubar um paciente. Bom, se eu vou trabalhar na emergência, eu deveria treinar um pouco mais, aprender, mas isso é uma outra questão. Mas eu não sei. Às vezes é melhor você ter uma máscara bem acoplada, ventilar seu paciente, do que você tentar fazer uma coisa que você não sabe, traumatizar todas as vias aéreas do paciente, machucar o paciente, criar um estresse na tua equipe, tudo isso. Então, assim, tenha na tua cabeça sempre o seguinte, quando tem um atendimento de urgência e emergência. Primum non nocere. Eu não sei como resolver, eu vou tentar não melhorar. Dá um suporte, o paciente está politraumatizado, imobiliza, faz o ATLS, faz parar o que está sangrando, pega uma veia profunda, coloca uma sonda vesical para medir débito urinário. Mas ele tem um trauma abdominal, mas eu não sei o que fazer, então vamos esperar o cirurgião, mas enquanto eu espero, eu não vou deixar o paciente para lá, vou tentar dar uma melhora para esse paciente, para tentar deixá-lo o mais estável possível, né, para não piorá-lo. Esse princípio, então, de não maleficência é de suma importância. Tá? Porque se o médico não se sinta capaz de resolver o problema do paciente, ao menos amenize o sofrimento do paciente, sem prejudicá-lo, até que ele possa dar continuidade de uma maneira adequada a esse tratamento. Então, toda vez que vocês estiverem na emergência, lembra do Frederico enchendo o saco de vocês do ponto de vista de pensamento bioético. Primum non nocere. Eu não sei o que fazer, não se mete a fazer o que você não sabe. Tenta aliviar o sofrimento, chama alguém que sabe ou dá uma sequência adequada ao que o paciente precisa. Tá? Eu já citei isso para vocês, mas eu aprendi com um colega aqui em Pato Branco, do pronto-socorro, um amigo, que ele sempre me dizia isso, Frederico, tem 3 tipos de médicos. O que é capaz, que é o que você deveria procurar, o que é incapaz, que você deve afastar-se, mas não ter tanto medo, porque se ele é incapaz e sabe disso, ele vai te encaminhar para quem é capaz. Mas o pior médico possível é aquele que se acha capaz de qualquer coisa e que não sabe fazer, porque esse vai te fazer um procedimento que vai te prejudicar. Então, primum non nocere. Não consigo melhorar, isso é um guia para nosso atendimento de urgência. Não consigo melhorar, vou dar todo o alívio possível e dar a sequência ao tratamento que esse paciente precisa. O princípio de beneficência,
né? Teoricamente, é um princípio de toda a profissão médica. Seria a própria encarnação do princípio. Quando eu digo profissão médica, é um vício de linguagem, me perdoem quem não é, tá? Da profissão da saúde. Né? Teoricamente, essa é a encarnação do profissional da saúde, a beneficência para o nosso paciente, aliviar a dor, curar quando possível, independente de identidade do paciente, dos contextos, do que quer que seja. Tá? Esse é o princípio básico da nossa formação médica. Então, todo atendimento médico ele deve objetivar o bem do paciente. Isso está claro. Né? Isso é óbvio. É óbvio. Mas não é tão óbvio assim quando a gente vai, né, como dizia um amigo meu, na prática a teoria é outra. Né? Então, assim, não é tão óbvio quando a gente tem uma medicina baseada, muitas vezes, no progresso pessoal do próprio médico, por exemplo. Interesses financeiros, cuidado com a emergência. Emergência, gente, é uma fonte, e aí a gente volta a ter a questão social. Emergência é uma fonte de dinheiro público aberta sem torneira para regular. Né? Você tem lá 300 pacientes atendidos, você vai negar alguma coisa para atender aquele paciente? Então, os interesses que estão por detrás disso são interesses muito fortes. Quando eu era residente, né? Era nada, né? Um pouquinho, numa escada um pouquinho acima, mas era apoiado pelo interno e assim sucessivamente, ou seja, nada. A gente está começando a nossa carreira médica. Houve uma licitação no município do Rio de Janeiro para órtese e prótese de material de coluna, cirurgia de coluna. Durante 3 semanas eu tinha convite para jantar na melhor churrascaria do Rio, que era o Porcão na época, pago pelas empresas de órtese e prótese para os residentes, que nem votavam, nem influenciavam qual seria o material que seria usado. Imagino que não tinha para os chefes e para quem decidia isso. Então, assim, o bem do paciente é sempre o nosso primeiro objetivo? Deve ser. Então, assim, já que a gente está no meio desse caos da emergência, tenha lá o Frederico martelando na cabeça de vocês com os princípios bioéticos. Eu não sei o que fazer, eu não vou piorar esse paciente. Eu estou aqui no meio de todo esse caos. O que eu estou fazendo para o paciente é na beneficência dele? É o objetivo primário ou eu estou fazendo isso porque tenho interesse financeiro? A empresa quer que eu coloque esse curativo, quer que eu ponha essa prótese? Qual é a importância para o paciente? Cuidado que nem sempre a gente tem a questão da empresa, mas nem sempre não sei, Laís, assim, eu acho que você ir no jantar, né, se você já foi no jantar, eu acho que você ir no jantar não é um problema nenhum, tá? Eu acho que você tem que deixar claro o que você vai fazer. Tá? Eu já tive experiências aqui em Pato Branco, por exemplo, de uma pessoa da empresa dessa entrar no meu consultório e dizer assim, olha, eu sou fulano de tal, sou da empresa tal, eu presto o serviço com esse material. Eu vou usar as palavras entre aspas porque literal foi o que ele falou, tá? Ele disse, olha, eu forneço o material para o seu colega fulano, deu o nome do colega, tá? E eu tenho um esquema com ele que é o seguinte, para o dinheiro não aparecer lá para o imposto de renda dele, ele compra o carro que ele quer, me dá o boleto e eu pago com o lucro dos parafusos e órteses e próteses que ele coloca. E porque eu cobro X do SUS e 10, 20% é dele, mas para não ter o dinheiro, para não aparecer imposto de renda, eu pago o boleto do carro, uma série de esquemas. Sabe, eu acho que se você aceita isso, bom, aí, né, aí não tem nem discussão se isso é ético ou não é ético. Ir ao jantar, desde que você deixe claro, por exemplo, eu sempre deixo claro para todo mundo que me fornece o material, porque a gente precisa do material às vezes, eu deixo claro assim, eu não quero ouvir você falar na minha frente e me dar porcentagem. Eu não quero ouvir você falar que eu preciso colocar mais um porque você tem uma meta, tá, para atingir nesse mês. Eu só vou fazer o material quando eu achar que tem indicação para o paciente fazer o uso desse material. Deixa claro isso. Mas eu quero te convidar para um jantar porque lá a gente vai apresentar um material novo. Beleza, vamos lá, vamos jantar, vamos fazer um material novo. E eu ainda deixo claro o seguinte, eu acho que o dinheiro que vocês gastam com isso deviam estar barateando o material para o SUS. Mas existe o jantar, vamos conhecer a forma de ser. Tudo bem, não acho nem tão antiético assim, mas que você deixe claro qual será a sua ação. Tá? Porque se você não deixa claro, eles vão se achar no direito, porque quase todo mundo faz, de receber por fora, de reesterilizar material, de fazer uma série de outras coisas para reintroduzir o material no paciente. Isso acontece com uma frequência absurdamente alta. Então, você deixa claro, ó, isso eu não quero. Tá? Eu tive um chefe que ele era a pessoa mais odiosa do ponto de vista de relacionamento humano, agressivo, mal educado, grosseiro, prepotente, tudo que vocês imaginaram, mas era uma pessoa honesta. Aí ele dizia assim para mim, Frederico, eu prefiro morrer de fome do que morrer de raiva
por me vender para essas empresas. Então, assim, eu acho que você tem que deixar claro, tá, o que você acredita. Eu acho que o jantar não é nada demais, tá? Eu também já fui uma vez ou outra que tinha exposição de coisas novas, tinha um colega que ia falar, um palestrante. Eu acho que você sempre tem que deixar claro o palestrante também que ele tem interesses nisso, né? Quando você vai falar, olha, eu vou falar da minha experiência de colocar essa órtese aqui na coluna. Eu sou representante dessa empresa e eu tenho interesse comercial nisso. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Tá? E esconder esse interesse é um problema. E aí vem outra questão, não são só as empresas que fazem isso, nesse entendimento de urgência. Né? O interesse acadêmico. Tá? Por onde, por exemplo, aí eu falo mesmo da área de cirurgia, principalmente. Tá? Por onde a maior parte dos cirurgiões começam? Gente? A maior parte dos cirurgiões começam na emergência. É lá que você já deve ter ouvido essa expressão que eu acho horrível, pegar mão. Né? Pegar mão parece uma coisa que você está treinando com um bicho. Né? Assim, você não deve pegar mão. Né? Você deve operar quando você tiver capacidade para isso. Deve auxiliar até que você tenha capacidade. Mas tem essa questão de eu vou pegar mão operando um monte de pacientes na emergência. Então, desenvolver uma técnica. Né? Quanto mais eu opero, melhor é a minha técnica. Muitas vezes eu indico sem ter indicação. Tá? Faço um acesso que, por exemplo, vou drenar um hematoma, faço um acesso como se fosse operar um aneurisma, para treinar. Não tem indicação isso para o paciente. Tá? Ou indico várias cirurgias para fazer o acesso mesmo, para treinar. Tá? Então, existe isso. Vocês vão estar de frente a isso na emergência. Vocês verão colegas que fazem isso. Tá? E aí, mais para a parte clínica ainda, existe a questão de defesa pessoal do próprio médico. Solicitação exagerada de exames, expõe o paciente a doses muito altas de radiação, sem necessidade disso, a medicina defensiva. Então, o nosso objetivo, eu estou no caos que é atendimento de urgência e emergência no Brasil. Eu preciso, primeiro, não prejudicar o meu paciente. Primo non nocere. Segundo, beneficência. O que eu estou fazendo é para o benefício do meu paciente? Tá? É um benefício financeiro? Tem interesse financeiro? Tem interesse acadêmico? Tem interesse de defesa pessoal? Não é esse o nosso objetivo ali. Tá? O bem-estar do paciente, nem sempre, então, vocês estão vendo, é o primeiro objetivo. Deveria ser. Tá? Então, esse princípio da medicina de urgência, para no exíguo tempo que a gente tem ali, no pouquíssimo tempo que a gente dispõe para tomar uma decisão, a gente tem que estar claro que a nossa decisão é benéfica para o paciente. Tá? Aí eu já não estou dizendo nem de não fazer o mal, é de tomar uma decisão que seja benéfica para o nosso paciente. Por isso que eu separo entre não maleficência e beneficência. E em quais interesses nós estamos satisfazendo quando a gente está tomando aquela decisão? Né? Que interesses estão envolvidos nisso? Eu estou tomando essa decisão em benefício próprio, em benefício de empresas, em benefício do paciente. Se é em benefício do paciente, aí a gente está no caminho certo, num princípio bioético adequado. O terceiro grande princípio que pode ajudar a gente a pensar melhor no meio desse caos da emergência é o princípio de justiça. Né? Tratar com equidade todos os pacientes que procuram nossa ajuda, sem distinção alguma entre eles. Difícil. Tá? A gente fala assim, mas isso aí é fácil, eu estou lá na emergência e vou atender todo mundo que precisa. Mas quem trabalha no hospital público, que vocês que já estão entrando no hospital, conhecem algumas coisas algumas armadilhas, por exemplo, esse é um exemplo, poderia dar vários, mas eu trouxe esse porque é um exemplo de qualquer um que entrou no hospital. Tá? Você entrou no terceiro ano, quando você entrar no hospital, você vai vivenciar isso. Que é aquela famosa indicação não clínica. Né? Assim, amigo de funcionário, amigo do político fulano de tal que está te pedindo uma vaga. Às vezes até financeiro mesmo te oferecem, olha, eu te dou um dinheiro por fora, você me passa na frente a fila do SUS. Isso acontece com uma frequência tremenda. Né? Ultrapassam filas, conseguem tudo mais facilmente. Isso é tratar com um processo de justiça? Mas aí eu vou arrumar confusão com todo mundo no hospital. Vai. Acho que com a Carol, que eu já tive uma conversa dessa uma vez. Então, se você quer trabalhar de maneira correta, você vai ser uma pessoa que não vai ser uma pessoa querida. Né? Não é uma pessoa que seja mal educada, não é uma pessoa que seja grosseira, mas é uma pessoa que não vai ser querida porque você não vai fazer essas facilitações. Isso não é um princípio de justiça. Tem gente que está esperando na fila, tem gente que está aguardando esse atendimento e você às vezes está quebrando isso por uma série de outros problemas que não é só seu, mas que também são seus. Você também é responsável
pela organização, principalmente em emergência. Tá? Emergência e urgência, isso acontece com muita frequência. Pede um exame para mim, eu faço aqui no raio-x de urgência rapidinho para não enfrentar a fila do ambulatório. Me pediram lá no ambulatório, o doutor pediu uma tomografia, mas está marcada para daqui a 30 dias. Mas eu venho aqui, diz que eu bati a cabeça, faz mais rápido aqui na emergência, que eu já levo para ele. Isso acontece com muita frequência. Tá? Isso a gente está pulando, né? O princípio de justiça que deve nortear o nosso atendimento. O médico é um profissional liberal e ele deve agir de acordo com o interesse do seu paciente, ele não age de acordo com nenhum outro interesse, como a gente viu no princípio anterior. E ele está protegido pelo código profissional dele para agir assim, olha, eu não posso fazer isso, é contra o meu código de ética médica. A gente não tem que se submeter a interesse que não seja o interesse do paciente e o benefício da instituição onde ele trabalha. A instituição envolva, entenda também SUS, né, da sociedade como um todo, a gente não está ajudando em nada ao funcionamento do nosso Sistema Único de Saúde com essas burlar e dar esse jeitinho que a gente sempre tem para tentar fazer as coisas funcionarem, quando na verdade prejudica mais ainda. Autonomia, tá? É um outro princípio que a gente tem que ter muito claro no atendimento de urgência e emergência, porque às vezes você pode confundir. Né? Falar de autonomia, por exemplo, não seria uma situação paradoxal? O paciente está em coma, está inconsciente, não consegue te responder. Ele possui capacidade de autonomia? Sim, sempre. A inconsciência do paciente não retira a dignidade do paciente. Tá? Cada vez mais, a gente já conversou sobre isso aqui, sobre diretivas antecipadas de vontade, que o paciente manifesta a sua vontade, tá? Não reanimação, etc. A gente tem que estar atento para a autonomia do paciente. A autonomia não é dada pelo médico e nem é retirada pela patologia. Tá? Estar doente, estar internado, estar inconsciente, não retira a dignidade do paciente. Pelo contrário. Tá? E muito menos é o médico que dá essa dignidade, essa autonomia. Ela é do paciente, sempre. A gente só respeita. A gente tem que ter muito isso em mente. Tá? Claro, na nossa cabeça. Tá? A vontade do paciente deve ser respeitada desde que você entenda que esse paciente está capaz de tomar essa decisão, óbvio. Então, a autonomia ela é inerente ao ser humano, ao direito de escolher pelo ser humano, seu tratamento, por quanto tempo e de qual maneira ele quer ser tratado. Então, esses 4 princípios, eles regem o nosso atendimento quando a gente estiver no meio do caos que vocês vão estar mergulhados quando estiverem numa emergência. Estou prejudicando o meu paciente? Estou agindo no melhor interesse dele? Estou agindo com justiça no problema dele? Ele está respondendo comigo pela sua responsabilidade, pela sua autonomia? Se nós agirmos com esses 4 princípios, isso não quer dizer que os dilemas éticos vão desaparecer, mas a gente vai conseguir lidar com eles com mais claridade. E que dilemas são esses? Né, que surgem mesmo quando você implica esses princípios? O principal dilema do atendimento de urgência é sempre o mesmo, recursos escassos. Então, o que a gente usa como princípio? Necessidade. Qual é o paciente que está mais necessitado? É aquele paciente que terá o acesso primeiro. Isso é um outro grande problema, um outro grande dilema do atendimento de urgência, porque todos os pacientes que estão lá esperando acham que o caso deles é sempre o mais importante. E muitos pacientes que estão lá esperando na sala de urgência e emergência não eram para estar lá, era para ter atendimento ambulatorial. Porém, muitas vezes o serviço de emergência é mais rápido, mais disponível, e nem sempre, como é um preconceito horrível, eu acho, o paciente vai lá no pronto-socorro porque ele quer um atestado para não ir trabalhar. Então, existem muitos preconceitos com relação a isso, existem muitas pessoas que procuram mesmo para isso, ser humano para qualquer lado, mas às vezes o paciente procura o pronto-socorro, por exemplo, de noite para ser atendido, exatamente pelo fato de que muitas vezes a empresa não aceita o atestado, não quer, e ele não pode perder o trabalho, então ele vai à noite, porque de noite não tem ambulatório aberto, então é o único local que ele pode procurar o atendimento. Então todas essas agruras a gente vai estar envolto nisso. Tá? Se a gente acha que a nossa profissão de médico ela é pesada nesses dilemas, eu sempre dizia para os colegas que trabalhavam comigo que eram da assistência social que a deles era bem pior. Ser assistente social no nosso país é uma coisa para maluco, né? Com todos esses problemas sociais envolvidos. A gente se quer se defender e fingir que o mundo não existe, muita gente faz isso, né? Eu vou lá, presto meu atendimento, prescrevo a medicação, viro as costas e vou embora. Tem dinheiro para aquela medicação? O paciente consegue voltar para casa? Tem dinheiro para pegar um ônibus para voltar?
Ah, eu não vou atender porque é de noite, isso aí é ambulatorial. Por que será que ele veio de noite? Será que ele consegue no outro dia não ir no trabalho? Né? Então, se a gente mergulha nisso, nossa cabeça dá um nó. Mas esses dilemas vão existir sempre quando a gente estiver em atendimento de urgência e emergência. Tá? Frente a essas situações difíceis, muitas vezes o profissional acaba optando por atender os pacientes que não eram para estar lá, distorce todo o objetivo do serviço. Isso pode acarretar outras situações difíceis, que é a questão de recurso emergencial. Às vezes você atendeu 3, 4, 5, 6. Não estou dizendo nem de leito, nem de medicação, estou dizendo de você mesmo como profissional. Você está cansado. Aí quando chega alguém que realmente precisaria de uma emergência, você já está cansado. Então, é um problema. E aí você fala assim, Frederico, como é que você soluciona isso? Eu nunca quis ser administrador para não pensar nisso. Brincadeira. A gente tem que pensar nisso o tempo todo. Eu acho que vai do bom senso. Né? Você vai ver que tem casos que precisa de atendimento, tem casos que você pode orientar melhor. É função nossa orientar. Né? O princípio de justiça deve ser considerado nesse contexto. Né? Cada paciente, como eu disse, sempre acha que o seu problema de saúde, do seu familiar, é o mais importante de todos. Né? O serviço de atendimento de urgência, e o próprio médico faz parte disso, e ele tem que estar muito atento para isso, ele tem que estar muito claro para a sociedade, explicar para essa sociedade que é um serviço de urgência e emergência. Né? Para que serve aquele serviço? Por que você vai nesse serviço? Por que você busca um serviço de urgência e emergência? Eu conheci, durante um tempo, um hospital de terciário, um hospital de urgência e emergência. Uma colega, uma amiga trabalhava lá na França, em Marseille, e a gente foi conhecer o hospital, fomos lá. E esse hospital era um hospital para uma cidade, em Marseille, que tinha quase 1 milhão de habitantes, era um único hospital terciário. Porque é um hospital terciário, você só chega nele referenciado, para atendimento de urgência e emergência. Aqui na nossa região, entre Pato Branco, Beltrão, Palmas, etc., nós devemos ter uns 5 hospitais terciários. Acaba que nenhum funciona adequadamente. Então, a gente precisa orientar o paciente, assim, olha, qual é a função da emergência, quando é que você vai, e isso é parte do médico. O médico precisa orientar esse paciente. E você diz assim, ah, mas o paciente procura porque é facilitado. Depende. Hoje eu tive uma paciente no consultório, procurou para dar uma orientação, ela já tinha ido na UPA 5 vezes. Ela tem uma dor, ela vai lá, dá um remédio para dor, dá um alta para ela. Ela falou, agora eu não sei o que eu faço. Porque ninguém falou, agora a senhora procura, está aqui um encaminhamento, vai no ambulatório, aqui é um hospital aqui é um local de urgência, sua dor foi resolvida, agora a senhora vai no ambulatório para investigar e fazer o tratamento a longo prazo. Ela nunca tinha sido orientada. Ah, mas lá está muito cheio, o colega tem 1000 coisas para fazer. Tem, mas isso é 1 minuto. Dá para você, numa hora, chegar ali e falar assim, olha, agora a senhora procura aqui, no ambulatório, está aqui um encaminhamento para a senhora marcar. Então, faz parte da nossa ação como profissional educar as pessoas. A gente também tem que trabalhar para esse lado. Outro importante elemento de todo esse cuidado é a relação profissional-paciente, como eu disse. Na relação médico-paciente, num serviço de emergência, é um outro dilema bioético que acontece. O contato anterior é inexistente, mas você nunca viu o paciente na sua vida. Os antecedentes clínicos são totalmente desconhecidos. O nível de ansiedade é absurdamente alto. Não só dos familiares do paciente, como do próprio profissional, que a gente já conversou, que muitas vezes é novo, recém-formado, está jogado no meio desse caos. Então, como é que essa relação médico-paciente ela se desenvolve? É muito difícil, você às vezes não mantém privacidade, entra um visitante, entra outro, alguém quer informação, às vezes você não tem nem recursos naquela unidade que você está, isso nas cidades aqui próximas é muito comum, cidades menores, o paciente chega, o colega está de plantão, vocês provavelmente começarão nessa cidade, não tem estrutura para dar todo o atendimento necessário, às vezes o colega que você liga para Pato Branco, para Beltrão, te trata mal, não quer receber, essas rotinas de trabalho só te deixam mais estressados. O que eu digo para vocês nesse momento, gente? Voltem aos 4 princípios. Tá? Eu tenho um paciente, eu não vou prejudicá-lo. Eu vou agir aqui da melhor maneira possível. Qual é a maneira possível? Às vezes você tem que se dispor. Eu tenho um paciente que eu examinei e acho que precisa de uma avaliação neurológica. Eu ligo para o neurologista lá da cidade de referência e ele diz, ah, não, tá 2 da manhã, não vou vê-lo não. Não, eu estou anotando aqui que o senhor está dizendo que não vai vê-lo, eu estou mandando assim mesmo, o senhor assuma a responsabilidade. Tá? Ah, mas eu vou me dispor. Paciência. Tá? As responsabilidades têm que ser assumidas. Então, não prejudica.
estou agindo de maneira beneficente para o meu paciente, estou agindo de forma justa e autônoma, esse paciente está tendo respeitada a sua autonomia e dignidade. Se vocês se conduzirem por esses princípios, mesmo no caos do que é o atendimento, a gente consegue salvar algumas coisas. Ainda temos um grande problema na área de emergência que a maioria de vocês vai passar, que é a questão de ensino, né? Muitos acadêmicos passam pela emergência, entram de qualquer maneira, centro cirúrgico, fazer cirurgia, de que forma isso é feito. Projeto de pesquisa, de estudo, de estágio, tem que ser redobrado o cuidado. Cuidado ético, metodológico, proteção do paciente, proteção do próprio profissional. Tá? A gente tem que ter todo um cuidado em lidar com isso. Tá? Não é estar lá dentro jogado de qualquer forma. Ah, vai fazendo, faz ali. Então, novamente, o médico que acha que é capaz de qualquer coisa vai prejudicar mais o seu paciente, vai ferir o princípio de não maleficência. Então, tem que ser uma coisa bem organizada, tem que ser uma coisa com supervisão. Porque existe um problema muito grande na área da saúde, que é o seguinte: se vocês começaram a treinar e começaram a treinar com um profissional que faz errado, se você aprendeu errado, para você mudar o seu vício de aprendizado é muito difícil. Então, o melhor é que você pegue alguém de confiança, tenha um projeto bem feito. Às vezes a gente fica naquele anseio, assim, né? Ah, mas eu sou de um grupo aqui de estudos ou de uma liga e a outra liga ali vai dar 30 plantões. Como é que são os plantões deles? Tem supervisão? Alguém fica com eles? Estão ensinando mesmo? Isso está valendo a pena? Ah, não, eles fazem um monte de procedimentos. Sim, fazem certo. A indicação é precisa. Às vezes é melhor fazer um e fazer direito do que aprender errado e depois não volta atrás. Então, tomem muito cuidado com a questão de ensino quando vocês estiverem em pronto-socorro e emergência. A aula vai ficar gravada, depois você pode dar um link para eles, não tem problema, manda para eles. Então, é uma proteção própria do paciente, mas da gente também, tá, gente? E eles falam assim, tá, mas pô, bioética, então é chato pra caramba, é só filosófico, estudo. Não, gente, não é isso. Né? O estudo da nossa humanidade, da possibilidade de dar um sentido para a nossa profissão, para a nossa vida, principalmente para a vida dos nossos pacientes, tem que estar na nossa cabeça, ainda mais na emergência, que é um momento limítrofe dessas questões. Tá? Não tem ambulatório. Aí o problema da bioética é o seguinte: não tem ambulatório, não tem enfermaria, não tem UTI, não tem pronto-socorro de bioética. Ela está em todos esses lugares ao mesmo tempo. E a gente tem que estar nesses ambientes clínicos com esses conhecimentos, com esses princípios na cabeça para a gente colocar em prática todo o tempo. Porque é aí que a gente vai conseguir ter um médico capacitado, não apenas tecnicamente, mas também humanamente. E isso na emergência faz uma diferença tremenda. Aberto para uma relação médico-paciente, a gente tem que ter rigor na argumentação, saber o que está falando, conhecimento técnico, mas a gente tem que estar aberto ao desconhecido, a tolerar opiniões, a viver momentos adversos, porque a emergência é isso, é frustração, é perder pacientes, são momentos adversos, é dor. Tá? Quem já foi em emergência e vê um pai entregar o filho na sua mão e dizer, olha, é a única coisa que eu tenho, salva ele. Você não tem ideia do peso que isso está em cima de você. A gente tem que estar pronto e agir pelos princípios éticos. E isso ajuda muito, a gente está embasado humanamente. À beira do leito ali, o atendimento médico, ele é sempre a tribuna dessa relação médico-paciente. A bioética está ali para dar voz a todos esses vinculados, assim, todos os vinculados a essa relação médico-paciente. Nunca cheguem na beira do leito, seja na UTI, no ambulatório, na emergência, onde for, não munidos dos princípios bioéticos e princípios éticos de uma maneira geral. Tá? Porque isso vai ajudar vocês a se orientarem no meio desse caos todo. E eu acho que a gente deveria desenvolver mais isso. Né? Deveria ter estímulos para a criação de disciplinas de bioética nas instituições de ensino. A gente devia ter meio de formação continuada. E aí, isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia minha também, porque eu sempre achei que tinha que ter, mas assim, o meu orientador de doutorado ele bate muito nisso. E que nos locais que mais tem problemas, por isso que eu trouxe isso aqui, centro cirúrgico, né? UTIs, centro de tratamento de queimados, oncologia, emergência, urgência e emergência. Os locais onde os dilemas bioéticos pululam para todos os lados, a gente não chega no final do plantão e senta e fala assim, como é que foi o plantão para você? Que dificuldade você teve? Como é que você se sentiu com esse caso? Você conseguiu respeitar? Você acha que fez um atendimento digno? Essas discussões têm que vir à tona. A gente precisa parar de achar que somos semideuses e entender que a gente precisa falar. Né? Precisa colocar isso em prática. E normalmente, em nossas emergências, sequer a gente tem tempo para respirar. Mas sempre dá para tirar uns 15 minutinhos e discutir como é que as coisas estão indo. Né?
Então, a gente acredita que para esse objetivo ser atingido, a gente tem que valorizar, sim, o aprendizado técnico. A gente tem que ser muito bom tecnicamente. Não há espaço na área da saúde para não ser bom tecnicamente. Não estou dizendo com isso que a gente não vai errar. Nós vamos errar. A gente não pode achar que isso é normal. A gente vai tentar sempre melhorar, sempre ser muito bom tecnicamente, porque o seu erro implica necessariamente que alguém sofra. Não estou dizendo que você é culpado, às vezes acontecem coisas que não estão no nosso controle. Mas a gente tem sempre que tentar ser muito bom tecnicamente, muito bom. Mas a gente também tem que ser muito bom humanamente. Né? Formação não só técnica, mas formação humana. Eu acho que a formação humana falha muito. Se a nossa técnica já falha, a humana falha muito. A gente não é uma máquina nessa engrenagem que é o pronto-socorro. O pronto-socorro é uma engrenagem de moer gente, moer paciente, moer médico, moer enfermeiro. E aí acabou, tem uma leva de novos alunos sendo formados nas universidades, põe no lugar. Sabe? E essa engrenagem continua funcionando, a gente não pode admitir isso por muito mais tempo. A gente precisa de uma aproximação, a gente precisa de uma aproximação cultural, política, social, porque a gente só vai mudar essa questão da emergência quando a gente tiver um engajamento médico na questão social. Não é sendo um político e virar ministro da saúde, é um médico brigando pelos seus direitos, tá? Brigando para ter uma carreira de Estado, brigando para ter um plano de carreira quando ele for de um hospital público, para que quando ele for mais velho ele não precise ficar lá na porta da emergência morrendo de sono, cansado, sem conseguir dar atendimento, porque não tem um salário digno. A gente precisa disso. Tá? A gente precisa se envolver, porque mudar essa questão da emergência é mudar uma questão social. É uma estrutura social que está organizada dessa forma e nós médicos é que estamos lá, profissionais da saúde, dando a nossa cara a tapa, tentando tapar o sol com a peneira no atendimento de urgência. Então, guiem-se sempre por esses princípios, tentem organizar esse pensamento no meio desse caos, procurem a ajuda de profissionais mais experientes que são seus amigos, que podem ajudar, professores, grupos de alunos recém-formados com professores, tirem dúvidas, busquem os profissionais de referência, mas guiem-se sempre pelos princípios de bioética quando estiverem na sala de urgência. Tudo bem, gente? Então, pesado, né? Sala de urgência é sempre uma coisa muito complicada, tá? Mas espero que vocês tenham conseguido entender. Eu sei, Suzane, que dá muita ansiedade, mas vocês vão estar mergulhados nisso dia e noite. Tá? Pense sempre dessa forma. Tá? Se eu sei que você é uma pessoa que faz isso, tá? Pense sempre dessa forma. Assim, eu estou prejudicando meu paciente? Não. Eu estou fazendo o melhor para ele, o que eu posso fazer? Estou. Está sendo justo esse atendimento, eu estou dando a oportunidade para ele, eu estou respeitando as vontades, estou respeitando o atendimento, a dignidade dele. E a partir daí as coisas vão fluir, porque aí o resto é conhecimento técnico, você vai estudando, 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 pegando experiência, as coisas fluem com uma maneira melhor. Então, assim, ansiedade, eu sempre digo isso, a Carol que veio repetindo que eu dizia isso para ela. Quando meu aluno chega para mim e diz assim, mas professor, eu cheguei lá na frente, tive medo de fazer isso, e aí o colega cirurgião faz muito isso, né? Ah, tá com medo, não sabe fazer? Eu sempre parto do princípio da seguinte coisa, Su, se você não tivesse medo de fazer um procedimento numa outra pessoa, eu me preocuparia muito que tipo de médico você é. Tá? Porque, assim, nunca dá para não ter medo. Você está colocando a saúde de uma outra pessoa, a vida dela, está nas suas mãos. Eu faço isso há 25 anos. Toda vez que eu vou operar de manhã, eu durmo mal, eu acordo mais cedo, eu estou com frio na barriga, porque não tem como não ter medo. Tá? Porque é muito, muito pesado. Tá? A gente carrega uma carga muito pesada. Ela é tão pesada quanto prazerosa e recompensadora é a profissão, mas é na mesma proporção. Então, assim, ter medo, ter frio na barriga, que bom, só significa que você vai ser prudente, não vai achar que é capaz de fazer tudo o que vier na tua cabeça e vai tentar sempre fazer o melhor para o seu paciente. Tá? Então, não tenha medo de ter medo. Ele é importante para a gente também. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Ou podemos jantar? Para quem não jantou ainda. Imagina só. Tá? Semana que vem, muito provavelmente, assim, quem vai falar para vocês é muita gente já conhece, é um outro professor, que é o Ivaí. Aí ele vai falar, muito provavelmente, se der tudo certo, sobre responsabilidade médica e o código de ética médica. É um pouco mais pesado, assim, porque tem muita questão de deontologia e não de bioética. Mas eu acho que é uma coisa importante também para vocês terem uma ideia. Se der certo, se não der certo, eu continuo falando. Vocês vão enjoar de me ouvir falar. Tudo bem, então?
Podemos ir descansar. Então, depois a aula vai ficar gravada. Eu mando o link para vocês, tá, Laísa? Para você mandar para quem você gostaria que fosse, que não sei quem é que precisa assistir, você manda de presente. Então, gente, boa noite. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Vou jantar mesmo, eu estou com fome. Boa noite, cuidem-se, tá? Vocês estão acompanhando, as coisas estão se tornando um pouco mais graves. Então, cuidem-se, cuidem da família, se protejam. Imagina, foi um prazer, tá? Sempre que vocês precisarem, me procurem. Depois eu mando o link para vocês das aulas. Boa noite, então. Até a semana que vem, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau.